Paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu estava terminando aqui meu devocional. E eu senti no meu coração de trazer aqui essa palavra para você nessa tarde. Porque, tarde não, manhã, né? Eu creio que essa palavra vai falar com você. Assim como falou muito comigo hoje. Então, em Lucas 18, vai falar assim, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito a homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chama ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Então aqui nessa primeira parte vai falar o quê? Sobre a perseverança na oração. Essa mulher, ela insistiu tanto, ela importunou tanto aquele juiz que tinha um coração endurecido, tanto diante para Deus e ali dos homens, não temia Deus, não queria saber ali, né, de obedecer a homens, terreno. Mas aquela viúva, ela foi insistente, ela perseverou, ia lá, até que chegou um momento que esse juiz resolveu julgar a causa dela. Então o que essa palavra está falando conosco hoje aqui, irmãos? Sobre a importância de nós sermos o quê? Perseverantes na oração. Às vezes a gente ora uma vez ou duas, já não quer mais orar. Ai, Senhor, já não vou mais orar porque eu tô cansado de orar, porque é isso e aquilo, não tô vendo mudança. Nós temos que saber esperar o tempo do Senhor na nossa vida. E também uma outra palavra aqui nesse mesmo capítulo, aqui já no 9 em diante, que vai falar do fariseu e do publicano. Eu vou dividir aqui em 3 partes, tá? Essa palavra, porque falou tremendamente. E diz também essa parábola, uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos e tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha aqui esse tópico. O fariseu estava ali se mostrando ser um religioso. Jejuava muitas vezes na semana, dava o dízimo, era isso e aquilo, não roubava, não era injusto, não era adúltero, né? Então ele estava ali querendo se mostrar ser religioso demais, mas ele tinha o quê? Uma certa soberba. Então qual a oração que subiu, que Deus recebeu? Foi desse publicano, porque o publicano, ele não estava ali sendo religioso, ele não estava ali se mostrando soberbo, ai porque eu sou isso, ai porque eu sou aquilo, não, ele estava pedindo misericórdia, ele estava se humilhando diante do Senhor. E quantas vezes a gente não vê pessoas assim, que se mostra ser espiritual demais, que jejua demais, que ora demais, que está na igreja, que está isso e aquilo, mas é uma pessoa soberba, é uma pessoa orgulhosa, e Deus não se agrada de soberbo, porque ele fala assim, que aquele que se humilha, aquele que assim mesmo se exalta, será humilhado, ou seja, Deus abate. E aquele que se humilha será exaltado. Então Deus se alegra daqueles que são humildes. Deus, ele não quer saber da quantidade de jejum, do teu dízimo, quanto que tu tá dando, isso aqui. Ele se agrada daquilo que está no seu coração. Daquilo que está no seu coração, da humilhação que você tem diante dele. Deus, você não compra Deus com jejum, com oração. Isso faz parte da vida espiritual, faz, irmão. Mas não é por soberba, não é por orgulho. Isso aqui são ferramentas espirituais. É fundamental para a nossa vida, é. Mas o que agrada ao Senhor é a humilhação. É a humilhação diante do Senhor. Glória a Deus. Vou para a parte 2, que vai ser a parte do jovem rico, para esse vídeo não ficar muito longo. Já curte aqui e comenta. Olá, gente, a paz do Senhor. Vamos para a parte 2 do nosso devocional diário. E hoje aqui, né, segunda parte, em Lucas 18, que vai falar sobre o jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Então aqui o jovem rico, ele cresceu ali, tinha conhecimento, né, ali dos mandamentos do Senhor. Ele disse, né, que desde a sua infância ali, ele já, né, tinha observado esses mandamentos, que não, sobre as coisas do Senhor. Não matará, não roubará, não dará falso testemunho, honra pai e mãe, e por aí vai. Só que quando o Senhor questionou ele sobre algo, ele já deu uma retrocedida. Porque ele queria seguir Jesus. Ele tinha, assim, uma intenção, ele queria seguir. Só que tinha algo que ele teria que renunciar. E é aí que está o problema. Que muitas vezes as pessoas querem servir Jesus, mas querem servir de qualquer jeito. E não é bem assim que funciona. Porque tem que ter renúncia. Não tem como servir ao Senhor de qualquer jeito. Você vai ter que renunciar seu pecado. Você vai ter que tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Porque não tem como você seguir de qualquer jeito. O Senhor fala assim, vinde como estáis. Mas eu não vi na palavra permaneça como estáis. Não.
Você pode até chegar do jeito que você tá, pecador, sujo, e tudo bem, o Senhor vai te limpar, vai te libertar no decorrer da jornada. Mas você não pode permanecer como estás. Você não pode continuar fazendo coisas que você fazia antes. Você não pode continuar pecando como você fazia antes, porque isso irá te afastar dos caminhos do Senhor. E aqui, quando o Senhor falou que tinha algo que ele precisava renunciar, que era a riqueza, ele ficou muito triste, porque ele tinha muitas posses. Então ele não queria renunciar. Ele não queria, né? Então tinha um tesouro maior preparado para ele. E ele não quis esse tesouro, porque ele preferiu as coisas da terra. E essa palavra falou grandemente comigo hoje. E quando eu estava aqui, o Senhor veio e falou ao meu espírito: filha, o apego às coisas materiais impedirá muito de herdar o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu tô toda arrepiada com essa palavra, glória a Deus. Então, o Senhor ministrou isso ao meu coração. O apego às coisas materiais impedirá muitos de herdar o reino de Deus. Então, eu até anotei aqui pra mim não esquecer, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu até anotei pra mim não esquecer, porque quando Deus traz um manto assim, uma revelação, eu já anoto, já escrevo. Minhas Bíblias são todas marcadas. Mas enfim. Então aqui, o que Deus queria, que Jesus queria daquele jovem? Que ele renunciasse, que ele sacrificasse, tirasse ali, abandonasse aquilo que estava impedindo ele. Porque ele queria seguir Jesus. Mas ele queria seguir de qualquer jeito. Então tinha um tesouro melhor pra ele. Hoje o Senhor falou muito comigo a respeito de apego. O que você está apegado? O que você tem estado apegado que pode fazer você perder a sua salvação? Quais são as coisas dessa terra que você tem estado apegado? Renuncia hoje, entrega para Deus hoje. Hoje mesmo eu fiz essa renúncia, assim, eu te entrego todo apego ao sono, a isso e aquilo. Eu desapego disso, desapego daquilo, disso que tem me afastado de ti, da distração, disso e aquilo, qualquer outra coisa, rede social. E fui falando aquilo que vinha ao meu espírito. Então, faça essa oração hoje, Senhor. Eu me desapego das coisas desse mundo, para me ter esse tesouro que o Senhor tem preparado para mim. Eu me desapego disso que tem me afastado de ti. Eu renuncio esse pecado, eu renuncio isso e aquilo. Fala, irmãos. Não queira perder o tesouro que tem para você lá no céu. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que o teu coração possa estar nas coisas de Deus. Sabe? Até as redes sociais, elas podem se tornar um apego, podem se tornar uma distração. Por isso que temos que ter vigilância. Porque muitas pessoas têm se esfriado, porque têm estado gastando muito mais tempo rolando o feed, postando um vídeo, gravando vídeo, do que na oração. Então nós temos que ter sabedoria e vigilância. Desapega das coisas materiais. Desapega das coisas deste mundo. É normal nós queremos ter coisas, como eu falei pro Senhor. Tem muitas coisas que eu ainda quero ser material, sim. Quero ter algumas coisas melhor. Eu quero ajeitar aqui algumas coisas em casa. Eu quero comprar uns bens materiais novos. Eu quero comprar algumas coisas, mas eu me desapego de tudo isso. Porque eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder, Senhor, o meu tesouro que o Senhor tem pra mim, pelas coisas que tá aqui terrena. Então eu desapego de tudo isso. Então, irmãos, que essa palavra hoje aqui possa confrontar você, assim como me confrontou, e possa ficar no seu coração. E reflita aí, o que você tem estado apegado? O que tem tomado mais conta do teu secreto do que... eu acho, o que tem... Peraí. O que tem tomado mais conta do seu tempo do que do seu tempo no secreto com o Senhor? Agora foi, né? Glória a Deus. É porque quando eles não são irmãos, eu quero dar logo lugar. Então é isso. Que o Senhor te abençoe, curte, comenta, compartilha. Siga esse perfil aqui, que você vai sair daqui liberto, edificado pela palavra de Deus. Amém?